Estamos fazendo isso em todos os campos. Amanhã o professor Enio estará fazendo essa mesma apresentação em São Carlos. Já tivemos aqui, no mês passado, uma atividade na qual o professor Gil fez uma exposição sobre os impactos da emenda constitucional 95, se congelar por 10 anos, prorrogável por mais 10. Né? Agora o professor Enio virá aqui também para nos dizer, está aqui para nos dizer também sobre o que isso vai significar do ponto de vista de ciência e tecnologia, e, portanto, de uma das coisas que se constitui na essencialidade dos nossos fazeres, das nossas atividades dentro da universidade, que é a interdisciplinaridade do ensino e pesquisa e extensão. E eu passo a palavra agora ao professor Ieda, que vai fazer uma leitura de um pequeno resumo do professor Enio, por favor. Bom, o professor Enio Pontes de Deus, da Universidade Federal do Ceará, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem doutorado em Engenharia Estrutural pela Universidade de São Paulo. Tem professor alemão que eu não consigo falar, porque eu não sei o nome alemão que eu não consigo pronunciar, me desculpe. Professor visitante na Quit da Austrália, não sei como se pronuncia também. Uma outra, tem uma sigla aqui, MS na França, são instituições que o senhor participou. Atualmente é professor associado 4 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Ceará. É vice-coordenador do curso de graduação e atua no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais com ênfase em propriedades mecânicas dos materiais, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de falhas, mecânica do dano, fratura, materiais polimétricos, materiais compósitos com fibras naturais, e é coordenador do projeto CAPES-COFICAM entre Brasil e França. Membro da Comissão de Estudos para a Implantação do curso de Graduação e Pós-Graduação em Engenharia Espacial da Federal do Ceará. Membro do Comitê Técnico de Mecânica da Fratura, Fadiga e Integridade Estrutural da Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, desde 2014. Coordenador local do curso de mestrado profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada do ITA. E também ainda é presidente da Associação Docente da Universidade Federal do Ceará. Enio, seja bem-vindo. Muito obrigado. E a palavra é sua. Para nós é uma honra e um prestígio tê-lo aqui nesse momento para nos falar das suas pesquisas derivadas, né, dos estudos que você faz na engenharia de materiais. Obrigado, Maria. Obrigado, Irene. Obrigado, professor Gil, obrigado a todos presentes, né? E uma satisfação muito grande estar aqui hoje na Universidade Federal. Importantíssimo que nesse momento, acho que eu vou me levantar Tá. um pouquinho ali embaixo. Então nós vamos assisti-lo também, porque a gente quer ver suas próximas. Eu vou ficar aqui embaixo. Tá. Hoje eu posso ver as transparências. Isso. Justamente. Eu quero assisti-lo. Sua água está aqui, tá, Enio? Bom, pessoal, a professora Maria me apresentou, é importante, A luz. todas essas coisas que ele falou, é muito interessante. Se você ser pesquisador no Brasil, na verdade é um pouco ser aventureiro, né? Quando você pesquisa no Brasil, não é como você ser pesquisador lá na Alemanha, como o professor Ieda estava falando, lá na França, lá na Austrália, mas eu tive experiências muito interessantes aqui em São Paulo. Foi onde eu fiz meu doutorado aqui na USP, e daqui eu constituí minha vida acadêmica, do qual sou professor da Universidade Federal do Ceará. Então, o motivo, né, de estar aqui hoje, eu atualmente sou presidente da ADUFS, que é o Sindicato dos Professores de Ensino Superior, e comecei a verificar, diante de todas as questões que apareceram com relação ao serviço público, com
com relação aos ataques na ciência e tecnologia. Comecei a ver diretamente esses ataques dentro do meu laboratório, onde eu sou pesquisador, coordeno o laboratório de análise de falhas e materiais, que é o LAMEF, um laboratório onde a gente presta consultoria, tem diversos projetos com o CNPq, com o CAPES, né, como a Ieda falou, projetos com a França. E daí eu comecei a sentir na pele o que seria estar com essa história de emenda constitucional 95. Dentro da Federação dos Professores, do PROIFES, eu tenho um entendimento muito grande, isso ouvindo muito o professor Gil falar da emenda constitucional 95, os ataques e tudo isso. De repente eu comecei a juntar e onde é que isso ia realmente interferir em nós que somos pesquisadores, nós que trabalhamos diretamente na pesquisa, estamos a maioria lá dentro do laboratório, preocupado em ter mais um projeto, pontuar na CAPES, no CNPq, ter as pontuações dos nossos programas e, além do mais, ter os nossos quadros, revistas, quantas publicações. Então, muitas vezes você está totalmente longe da realidade, o que é que está acontecendo realmente com o serviço público, com as universidades, com os ataques e tudo mais. Então, foi por isso que eu trouxe essa discussão, né, os juros abusivos da dívida pública e seu impacto na educação, ciência e tecnologia. Desde já eu digo, eu não sou nenhum economista, eu sou um engenheiro, né? E procurei trazer esse estudo, porque o que é essa história de dívida pública? Então, lá no Ceará também eu coordeno um núcleo de auditoria da auditoria da dívida pública e comecei a ver o que é que isso poderia ter interferência uma coisa com outra. Então foi isso que daí que surgiu, né? Esses juros, essa explicação que esse governo fala, que tem dívida e tem que pagar a dívida e todo mundo concorda que tem que se pagar essa dívida, né? Como é que a gente, ninguém quer ficar devendo a ninguém, essa é a história do governo, que a gente tem que pagar aquilo que deve e nós como bons, né, brasileiros, acho que é esse mesmo governo tem que pagar e acaba sem entender o que está por trás de tudo isso. Então, já dizia o Sócrates, né, a vida sem ciência é uma espécie de morte. Então, ciência está em tudo, né? Ciência, tecnologia, você vê onde é que está, se você olhar nas áreas grandes da ciência, se você olhar para a energia, se você olhar hoje o que é que está aparecendo em termos de energia no país, se você olhar também para o combustível que você tem lá, que é movido a álcool, né? O Brasil tem essa tecnologia que os Estados Unidos não tem essa tecnologia, nós temos essa tecnologia aqui no Brasil, e fica uma coisa assim, o que é você desenvolver um carro que funciona a álcool, né? O que é que está por trás de tudo isso? O que é a ciência, o que é o impacto dela? Então, a ciência está em tudo na vida, né? Na vida da gente, né? Sem ciência não tem como se falar. Ciência e tecnologia, na verdade, é uma questão de soberania nacional. Então, nós temos que defender a ciência, porque simplesmente é o básico, né, de tudo no país, desenvolvimento de um país. Então, aqui também que sem ciência não há soberania disponível. Não há como você falar soberania no país sem se falar de ciência, né? Então, o Brasil, como é que está o Brasil hoje no mundo, com relação ao mundo? Quem é o Brasil hoje? O Brasil, ele passou por um processo grande, né, de desenvolvimento, assim, em etapas. Ele foi desenvolvendo, principalmente nos anos anteriores lá, de 2 anos para trás, aconteceu muita coisa no Brasil que colocou o Brasil num ranking muito bom, né? Pesquisa científica no Brasil, então corresponde a apenas 3% da produção mundial, no mundo todo nós temos 3%, é a nossa posição. No conjunto de artigos científicos publicados, né, anualmente em revistas internacionais, o Brasil ocupa a 23ª posição. Não sei se é melhor ficar aqui ou ali, né? Porque tá bom. Fico passando para lá não e para cá. Problema. Então, país que mais publicaram artigos em publicações científicas de prestígio, o Brasil está na 23ª posição, mas ele está acima da Argentina, ele está acima do Chile, do México, do Uruguai e todos esses países aí, né, que você está vendo. Então, o Brasil está bem, se olhar em termos aqui do nosso continente, né? Está vendo, o Brasil lidera a América Latina em âmbito de relevância na ciência, ocupando esse 23º lugar no mundo.
O que mais? Então, área de destaque da pesquisa científica brasileira. Nós podemos dizer que são 760 trabalhos na área de física, são 160 trabalhos de ciências da vida, 45 trabalhos de ciências ambientais, 93 trabalhos na área química. Então, em 2016, que são os dados que eu tenho lá, foram publicadas 991 produções científicas. Né? Para manter essa liderança regional, essa posição que o Brasil chegou a ocupar, de 23ª, a gente tem que continuar nos investimentos que vinha se fazendo, ciência e tecnologia, né? Mas o que é que fez o governo Temer? Quando apareceu essa história do Temer, o que é que ele fez? Primeiro, ele extinguiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, e isso foi uma das maiores pancadas, e desde que se extinguiu também, ninguém nunca mais teve uma campanha volta MCTI, aquela história toda, né? Mas sumiu isso, já ninguém nem fala de tanto ataque que aconteceu. Esse aí ficou para trás na história, nem se lembra mais disso. Propôs um ajuste fiscal com o objetivo exatamente de controlar os gastos públicos. Então foi feito um ajuste fiscal, né? Você diz, olha, você só vai gastar isso aqui e acabou, né? Um ajuste, um controle, né, fiscal. E o que mais? Ele aprovou, com o apoio do Congresso, essa história da emenda constitucional 95, que limita os gastos públicos por 20 anos. Então esse é o mais drástico da história, que colocou um teto nos gastos. Então, na verdade, o governo resolveu poupar, mas é como poupar assim. Imagine que lá na sua casa você diz, olha, eu vou poupar e não vou mais pagar a escola do meu filho, não vou pagar mais nada de saúde em casa, não vou pagar a comida, nós vamos parar de comer, vamos comer só um feijão, um arroz. Então ele resolveu poupar naquilo que não se pode poupar. Aí, para poder ter exatamente limitar e ter essa poupança que o governo resolveu fazer, aprovou a reforma trabalhista, né, recentemente também, e reduziu drasticamente o orçamento nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Então, se fala de educação hoje no país, é uma coisa muito limitada, regressiva, né? E eu tenho esses dados ali, que são os cortes, a queda nos investimentos. Então, se você observar aqui, desde 2010 até 2017, esses dados que eu tenho aqui, esse aqui era o vermelho é o que se deveria investir, e esse meio verde aí foi o que foi realmente um investimento. Então, se você observar aqui em 2013, 2014, né, você vai ver que tinha uma proposta alta, mas também tem uma resposta boa naquilo que se deveria investir. Mas tem uma queda drástica que você começa a ver uma queda ali depois de 2015, 2016, 2017. 2017 é o que tem 2 bilhões e pouco de investimento em ciência e tecnologia, grande, né? Então, de lá para cá, só corte. Investimento científico no mundo, você vai ver que o Brasil está numa média de 2,4%. No mundo, você vai ver países como a Coreia, Estados Unidos, investimentos bem maiores, né? Você vai ver como é que é o investimento. Eu trouxe só para você ver que o Brasil está aqui por baixo, aqui, assim dá para ver, mas é 2,4%. E aí, o que é que foi destinado à pesquisa do governo Temer, né? O que é que se pode dizer que o governo Temer fez de pesquisa? O que ele fez foi isso, um orçamento mais baixo dos últimos 12 anos. Praticamente reduziu tudo, né? Você viu ali a queda no gráfico, apenas 2,8 bilhões de investimento, redução global de 44% no setor de ciência e tecnologia. Então foi o corte que ele fez na área de ciência e tecnologia. Os custos das universidades federais teve uma redução do custo de 19% a 45% em comparação a 2016. Então, tem universidade praticamente fechando, praticamente parando, né? Eu não sei como é que está aqui, mas lá no Ceará, o que se tem da Universidade Federal, você só tem mesmo, você só tem a aplicação do dinheiro só para cobrir os gastos e acabou. Não tem nenhum investimento, nada disso mais. Até o final do ano, tem uma redução drástica, né, de tudo isso. As consequências serão
queda de qualidade, né, na academia, além de instabilidade administrativa, isso das universidades não poder cumprir com as suas obrigações de contratos, prestações de serviços, limpeza, zeladoria, segurança das pessoas, patrimônio. Então são as consequências de tudo isso, uma queda enorme na qualidade do serviço. E aí, quais são as dificuldades com relação aos pesquisadores? O que é que a gente vê com relação? Falta apoio das agências de financiamento, ou praticamente deixou-se ouvir todos aqueles projetos que a gente ouvia de CAPES, de CNPq, uma redução enorme, postos nas bolsas, né? Tudo isso é levado à burocracia, né, na hora de aprovação dos projetos, cortes nas verbas destinadas à pesquisa, e aí cada vez está complicada a vida do pesquisador no país. E aí tem uma pergunta que a gente sempre faz: esse governo, será que ele está interessado em desenvolver alguma coisa em ciência e tecnologia, né, no país, ou ele só está interessado em pagar juros financeiros? E aí que eu quero fazer o link, né, da história da ciência e tecnologia e com a história da dívida. Então veja, o que é que está por trás desses cortes em ciência e tecnologia? Por que o governo está fazendo isso, né? Por que esses cortes na educação, né, e particularmente na ciência e tecnologia? O governo diz que ele tem que fazer um ajuste fiscal. É preciso fazer esse ajuste fiscal, que é necessário para quê? Para equilibrar a economia, e assim ele vai controlar os gastos públicos. A desculpa do governo é essa. Mas o que é que ele utiliza para isso? Ele está usando essa emenda constitucional 95, que ela limita os gastos em saúde, educação, segurança pública por 20 anos. Então, é a ferramenta que o governo escolheu, né, para controlar os gastos públicos, né? Então, veja, essa emenda constitucional 95, ela tem alguns efeitos. A emenda constitucional 95 é usada pelo governo como essa ferramenta do ajuste fiscal. Ela apenas estabeleceu, ela colocou, na verdade, um teto, né, nos gastos, nos limites dos gastos, né, nas despesas primárias, que são despesas primárias, são todos aqueles gastos com relação à manutenção, né, do Estado com serviços públicos prestados para a população. Então, essas são as despesas primárias. E a emenda 95 também, o que aconteceu? Ela deixou de fora as despesas não primárias, então, que são as despesas para pagar a dívida pública. Então, aí é que está a história. Ela limitou o principal, e aqui que não é principal, ficou livre para poder, né, usar nas despesas financeiras. Essa emenda 95, Constituição 95, o que é que acontece? Ela contingenciou os recursos para a área de educação, com um corte de 44% em relação ao orçamento de 2016. Ela deixou aberta a porta para continuar pagando o juro da dívida, então ela só limitou as despesas primárias, né? E deixou fora a história do texto das despesas não primárias, que são as despesas com a dívida pública e as despesas financeiras. Por que o governo fala que tem que fazer esse ajuste fiscal? Por que tem que ser feito? Então, é possível fazer um superávit primário, né, uma espécie de poupança na história das contas públicas para pagar o chamado serviço da dívida, que é o juro da dívida pública brasileira. Então, esse superávit primário, né, nada mais é do que o dinheiro que o governo consegue economizar. Então, é o que ele vai juntar para aplicar depois lá no serviço da dívida. Quais são as razões para se fazer cortes tão radicais que o governo está fazendo? Porque esses limites todos, corte de tecnologia é parte de um corte geral de 42 bilhões de reais no orçamento federal, que equivale a 28% sobre todos os departamentos governamentais, e por isso o corte para a ciência é grave, né? Então, um corte grande, drástico. O que é que acontece se você ataca a ciência e a tecnologia? O que vai acontecer é que tudo aquilo que você construiu, todo o patrimônio de cérebro do país, né, vai passar por consequências graves, né? Muitos jovens
cientistas já estão deixando o país, um fluxo grande para Portugal. Tem muitos colegas meus que já chegaram aqui, já estão voltando, né? Tinham vindo, ou foi fazer, eles conseguiu um link e já indo para fora. Corte é um afastamento da ciência internacional. Lógico que se aqui a gente já tinha uma dificuldade para acompanhar a ciência internacional, que ela tem um fluxo grande, imagine agora que você dá um freio desse na ciência num país, onde é que a gente vai ficar, onde é que a gente vai ocupar, que posição a gente vai estar lá fora. Perda na manutenção da infraestrutura instalada, complicadíssimo, porque laboratórios eles precisam de manutenção tem que ter, toda hora tem que ter um programa de manutenção. Laboratórios grandes que quase vai à beira do espaço, como o CIROS, né, da área de materiais, né, mas ainda bem que está se conseguindo fazer alguma coisa lá no laboratório. Perda de capacidade de apresentar soluções para a sociedade, porque você sabe que a universidade ela é exatamente aquela que transfere o conhecimento. É daqui que surge todo o conhecimento para a população. E se você ataca o aparelho transmissor, como é que vai ficar, né, a sociedade? Então, problema com isso, no caso, por exemplo, pesquisa sobre vacina contra a dengue, outras, no mosquito lá do Aedes aegypti, né, tudo isso mais, né? Por quanto tempo a gente vai sentir esse impacto? Por quanto tempo a gente vai sentir esses cortes? Eu digo para você que não tem como a gente prever o prejuízo que está acontecendo no Brasil. É complicadíssimo isso, sem falar. A única maneira da gente reduzir esse impacto, esses cortes, a médio prazo, é que a gente, estão chegando aí as eleições, que a gente consiga urgente frear esse mecanismo que tem contra a nossa ciência, contra a nossa tecnologia, que a gente consiga urgente dar pelo menos um freio imediato nessa história dessa emenda constitucional 95, né? Por meio de legislação que privilegia projetos em parceria com universidades públicas. Então veja que quais são as saídas para retomar de investimento em pesquisa científica. Tem que ter uma mudança muito séria, radical na política econômica do governo federal, que atualmente que não dá nada de privilégio para a ciência e tecnologia, praticamente nada. Retomar os investimentos no programa de financiamento de pesquisa, por meio das agências de fomento, né, e entra CAPES, MPQ, FINEP e tudo mais, né. Reduzir a burocracia das legislações de compras, contratações inerentes ao serviço público, né. E aí também entra a história da gente ver como é que vai ficar o marco legal. E aí eu trouxe aqui mais para a gente debater, para a gente conversar, né, a respeito do que está acontecendo no país com relação a esses cortes, essa emenda 95, questão de números. Eu sei que o professor Gil é um banco de dados da emenda constitucional 95, eu trouxe uma coisa assim para a gente discutir, para a gente falar, né, trazer o assunto para a gente a respeito do que está acontecendo com relação à ciência do país. Muito obrigado. Porque no período do FHC a gente usava uma expressão fuga de cérebros no Brasil. Isso, ainda a gente passou um período ruim, aqueles 8 anos, por conta também das contenções, não tinha vaga nas universidades, e agora a gente parece que corre o risco novamente de ter essa fuga de cérebros. Vocês têm alguma pista de se seria possível fazer uma comparação daquele período com esse, ou vocês vão chegar nesse refinamento do entendimento dos impactos da emenda 95? Bom, o que está relacionado ao pesquisador é se ele pode ou não fazer projetos, se ele tem flexibilidade dentro do laboratório dele, fazer as pesquisas dele. Naquela época do FHC, né, de repente o Brasil começou a ter um crescimento na ciência e tecnologia, daquela época para cá, né? Saiu o FHC, entrando no governo Lula, nós conseguimos ver, é claro, a expansão das universidades, nós conseguimos ver os investimentos, nós conseguimos ver tudo isso, que dá para ver pelos gráficos, pelos números, que isso foi uma coisa que aconteceu no nosso país. O que está acontecendo agora é exatamente o contrário. E é pior ter o contrário do que o que vinha antes, né? Porque você desmantelar o que foi construído é muito pior do que você está
por exemplo, lá no meu laboratório, na época do FHC, eu sempre consegui fazer convênios, contatos, de uma forma ou de outra, com as empresas. Só que agora é complicado, porque agora também as empresas estão sendo impactadas com essa emenda, né? Você vê aí a quantidade de empresas que não estão mais, não conseguem mais aproximar das universidades por conta dos arroz que estão passando também, com esse teto, né, nos investimentos. Então, eu acho que você andar, frear, botar um freio nisso é muito pior do que o que vinha antes. Por quê? Porque na expansão nós tivemos mais pesquisadores, um crescimento enorme de alunos de doutorado, de mestrado, que não existia isso antes dos programas, né? Teve uma expansão muito grande. E para onde que vai toda essa quantidade, todo esse arsenal, né, que foi construído, vai fazer o quê? Né? Ainda mais quando você tem a história da terceirização, as leis que estão surgindo aí, quando é que vai se fazer um concurso, quando é que vai entrar de novo na universidade. Então o impacto eu acho que é muito mais severo do que o que vinha antes, andando lentamente com a época FHC. Então, outra vez, na vez que a gente fez a exposição aqui sobre emenda, né, tem os números que são muito parecidos com esses que você está dando, e aí eu queria que você continuasse a comentar isso que você acabou de falar, porque no fundo o que a gente mostrou é assim, né, nos anos do FHC, no ensino superior, a gente tinha 40, 45 mil, 42, 46 mil professores, né? Aí veio o período Lula, 2013 em diante, a gente passou de 2003, de 40 e poucos mil para 90 e poucos mil. Então, ao mesmo tempo, a emenda constitucional... Quando isso é só no sistema do ensino superior ou das escolas técnicas também? Nas universidades federais, só nas universidades federais, desculpa. Então, você teve uma expansão para mais do dobro e a mesma coisa aconteceu com o número de alunos. O número de alunos dobrou. Então, nesse período, o percentual de recursos que vai para a educação foi de 4,5% para quase 6,5% do PIB ao ano. O que acontece quando você dá esse freio de arrumação que você está falando? Você pega um sistema inteiro que saiu de 4,5% e foi para 6,5%. E de repente você fala, agora não tem mais, nós vamos começar a regredir. A gente mostrou que se a emenda constitucional vigorar, em 10 anos nós estamos de novo com 5,5% do PIB ao ano para a educação, e dentro de 20 anos nós estamos com 4,5% de volta. Tudo de volta. Só que aí, o que você está dizendo, que eu acho que é mais relevante de pedir para falar um pouquinho mais sobre isso na área de ciência e tecnologia, é que quando você vai de 1 milhão para 2 milhões de alunos, de 40 e poucos mil professores para mais de 90, e aí você volta aquilo que você estava 20 anos atrás, você não volta ao mesmo ponto. Não tem mais como. Porque o sistema já se expandiu. Se você criou um curso de medicina, o curso de medicina está no primeiro, no segundo ano, o terceiro, o quarto e o quinto virão. Se você já tem 2 milhões de alunos com 6,5% do PIB, como é que você volta para os 4,5% do PIB com os mesmos 2 milhões, quanto com os 4,5% você tinha mal como lidar com 1 milhão de alunos? Então, é isso, queria que você falasse um pouquinho mais sobre os efeitos que na educação superior, nas universidades e institutos, vai ser um desastre absurdo. Porque você vai truncar um processo que está em crescimento e de repente você corta a fonte. Como eu falei, Gil, uma coisa é você ter um crescimento lento ou um crescimento, né, de propósito, uma política que é estática praticamente, como a gente via nos governos, né? A gente já sabia muito bem como é que era uma pesquisa, o que é apresentar, uma dificuldade de você fazer um projeto, de um pesquisador novo aprovar um projeto, uma dificuldade muito grande, né? E aí você constrói dentro de um patamar aquilo e tudo bem. Outra coisa, você cria a política de expansão e você propaga isso no país, ou nessa política. Ela não só é uma coisa interna, mas é uma coisa externa, porque se criou vínculos com universidades fora do país, com empresas fora do país, é uma coisa que cresceu, né?
E mais, então, ela não só expande internamente, mas ela expande externamente. Para você fazer de volta, não tem outra forma a não ser você quebrar as redes. Então, quebrar a rede é o salve-se quem puder, não tem mais como você voltar àquele momento que era antes, não tem mais nada disso. Então, é uma política de desmonte, não uma política, você não pode nem dizer que é retrógrado, porque uma coisa é você ir trazendo de volta, outra coisa é você ir quebrando. Então, é uma política de desmonte, isso tudo que está acontecendo agora na ciência e tecnologia. Para mim ela é secundária, dado o tamanho do problema, mas como o senhor colocou ali, me chamou a atenção, que a gente aqui pode fazer com isso, né? Com as universidades, porque a gente sabe aqui, não sei como é que é lá no Ceará, mas aqui no Fiscar a gente, mesmo esse pouco dinheiro que a gente tem dificuldade de gastar, a ponto de devolver, mesmo sendo pouco, devolve no final do ano, porque não consegue comprar, e chega no finalzinho, vem uma história lá que tem que comprar em uma semana, aí não dá certo o pregão, o departamento aqui, o nosso, já devolveu o dinheiro, apesar de não ter nada, devolveu. E aí... O comitê não consegue. E aí o secretário lá, o ministro Padilha, tem a cara de pau de dizer, olha, mas devolveram o dinheiro. Pois é. Então, como é que a gente poderia fazer, será, para melhorar esse nosso... Não sei se é o problema da UFSCar ou se é só ou se é para todo mundo. Esse problema é muito complicado. O que você está falando é aquilo que a gente estava falando sobre a legislação, né? Que é muito. Como é que você vai falar se ela tem. Você recebeu esse dinheiro para gastar, mas você tem um controle muito grande sobre aquilo que você vai gastar. Além do controle, uma desconfiança muito grande em cima do pesquisador. A quantidade de tempo que eu levo para justificar os gastos de um projeto é muito maior do que o tempo que eu levo fazendo meus projetos, né? Eu passo mais tempo preenchendo as planilhas, o que é que eu gastei, o que é que eu fiz, onde foi, do que próprio fazendo realmente aquilo que interessa, né? Uma desconfiança muito grande. Eu até brinco, eu lembro quando eu cheguei na Alemanha, que fui alugar um quarto, um apartamento, aliás, fui alugar um apartamento, eu conversei com os proprietários lá, e ele me convidou para tomar um vinho. Fomos tomar aquele vinho e eu disse, e onde é que assina? Eu disse, não, já está feito o aluguel. Ou seja, ele me convidou para tomar um vinho, tomei um vinho com ele, o aluguel estava feito. Então não tem desconfiança, não tinha desconfiança aqui. Existe uma desconfiança do pesquisador, o que é que ele vai fazer com aquele recurso. Então, existe tanta coisa em cima que de repente você devolve o dinheiro, e é pior ainda, porque vai achar que não precisa daquele dinheiro que foi destinado e pode mandar para outro lugar, porque foi devolvido. Então, tem que ter uma mudança muito grande na legislação, que é aquilo que nós colocamos ali, né? Tem que ter uma mudança na legislação, né? No sistema do Brasil é complicado. Eu tenho mais uma outra pergunta. Como é que o senhor acha que tem que ser o movimento de resistência nossa? Assim? Como é que a gente tem que brigar por isso? Olha, eu vou dizer para você que não é fácil esse brigar, mas o que tem que ter urgente, pelo menos pela questão dos pesquisadores que estão muito mal acostumados dentro de seus laboratórios, ainda achando que alguma coisa vai cair do céu, e no Brasil é assim, de uma hora para outra tudo muda, né? A gente tem a gente sempre acha que as coisas não são do jeito que parece, mas não, porque no Brasil está ruim, depois melhora, era assim na época do outro e tal. Então a gente vê muito essas mudanças acontecendo, mas o que está acontecendo agora é uma coisa planejada, é uma coisa proposital, não é uma coisa que aconteceu no Brasil. Existe um plano, existe um projeto de desmonte no Brasil. O que é que você tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer urgente é
conscientizar nossos colegas de que realmente isso não está sendo, essa política de esse gasto, esse teto, ele não pode ocorrer na vida da gente aqui na parte, principalmente serviço público, né? E tem que ver aí a questão das eleições que vão acontecer agora, né? Quais são as propostas? Quem está falando de ciência e tecnologia? Quem está mostrando no seu projeto lá que está falando de alguma coisa de pesquisa e tecnologia, de ciência e tecnologia? Então, o principal agora, chave, são essas eleições que vão acontecer agora no dia 7, né? Fazendo uma outra questão aqui, não quero justificar o governo Temer, não é isso, mas eu acho essa dica que você deu de que é planejado, né? E parece que é uma coisa muito sistemática, muito bem elaborada por parte deles, né? Estou falando do ponto de vista da lógica deles, a ponto de que não é um ataque só ao processo de formação de novos pesquisadores, de produção de ciência e tecnologia, mas também a ponto de privatizar uma Embraer. Quando você vai no PIB, né, e o substantivo do PIB brasileiro é o agronegócio, que é você exportar esses commodities, né? Toda aquela ciência e tecnologia embutida na produção dos aviões da Embraer tem um peso substantivo no PIB brasileiro. E agora o governo acaba de privatizar um polo muito avançado de ciência e tecnologia que o Brasil tinha, que estava materializado na Embraer, né? Então, você destrói o processo de formação e de produção e destrói também os próprios polos industriais. Ou seja, essa coisa que você falou aí, de ser uma política planejada, parece que a gente nunca viu igual antes, né? Porque no Fernando Henrique ele achava que ele podia privatizar as universidades com aquele provão que depois virou essa avaliação que tem aí, dizendo que nós éramos perdulários, que a gente gastava todo o dinheiro e tal. E quando os resultados do provão saíram, que a gente chamava de provão antigamente, não sei se vocês se lembram, nós éramos os que tinham maior produção, que tinham as melhores universidades eram as públicas. Então ele não conseguiu impor um plano tão planejado como esse governo está pondo. Quer dizer, essa coisa da Embraer é uma coisa grave também, do ponto de vista do que você está falando de ciência e tecnologia. Quando você fala que ele não conseguiu destruir, né, é porque os pesquisadores estão todos dentro das universidades federais, né? Você fala de pesquisa, você não pode falar, né, sem falar das universidades, dos institutos, né? Lógico, você vai numa universidade privada, você vai ver mais um mecanismo de se dar uma aula, né, pesquisa mesmo, está dentro das universidades. E é onde está a transferência toda de ciência e tecnologia para a sociedade. Quando você falou do que aconteceu da Embraer, você também tem que se lembrar do que aconteceu com o pré-sal, o que é que acontecendo para a Petrobras, o que é que acontece com a Amazônia, o que é que acontece. Então, realmente a política é essa, né? O que é que vai acontecer com nós que somos pesquisadores? Muitos deles já estão caindo fora, né? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos esperar o que é que vai acontecer durante a história, né? Vamos esperar. A universidade, eu digo para você que que eles não vão chegar a privatizar a universidade, mas vai mostrar ela cada vez mais, né, menos competente com relação ao que está lá fora, né? Mostrando a universidade, ela não serve para interagir com a sociedade. Então é isso que é o interesse, porque para destruir a universidade é difícil. Você parar tudo isso é onde estão todos os pesquisadores, porque isso é complicado, mas ela pode ficar de uma forma que fique muito engessada. E quase inviável. Na verdade, você fala do projeto, né, que está em curso, né? Esse projeto, se você ler, eu tive o desprazer de ler a tal da Ponte do Futuro, né? Não sei, foi uma leitura que
né? É difícil a gente ler, porque dá uma certa... Mas eu tive o desprazer de ler. E na Ponte para o Futuro está dito que essa fase pela qual passou o Brasil de distribuição de renda, de aposta no mercado interno, segundo quem escreveu a Ponte do Futuro, qual futuro a gente pode discutir, né? Mas quem disse isso, disse que esse modelo de divisão de renda, distribuição de renda, ele está superado, que na verdade o modelo da gente teria que ser o modelo exportador, está escrito lá. Ou seja, o Brasil teria que exportar essas matérias-primas, então a inserção dele no mercado mundial, na economia capitalista global mundial, se daria e voltaria a se dar cada vez com mais ênfase no modelo de exportação, para o qual não precisamos de ciência e tecnologia, né? Então esse modelo, na verdade, ele é compatível com uma trava, né? Nas universidades e na ciência e tecnologia. Não tem nenhuma palavra. Você exporta matéria-prima. Não tem nenhuma Empobrece vez. a população. Não tem nenhuma vez a palavra ciência nesse ponto do futuro. No documento, né? Não tem. Não tinha me dado conta disso. Não tem espaço. Não precisa, né? Pela concepção do modelo econômico, não É. precisa de ciência e tecnologia. A questão simples é assim, né? Você não pode falar de futuro sem falar de ciência. Não tem como. Mas assim, essa parte de conscientizar é que vai ser um trabalho árduo, porque Mas os já está colegas- sendo, né? É por isso que está tendo um trabalho incansável dos sindicatos, né? Lá na federação. Nós temos um grupo de trabalho em ciência e tecnologia, tem um grupo de trabalho em educação. Já é um trabalho incansável disso, trabalhar para mostrar, tentar conscientizar. Mas as pessoas ainda estão naquilo que eu falei para você, ainda estão pensando que não, vai que acontece alguma coisa, não é bem assim, né? Então ainda precisa sentir um pouco na pele, porque afinal de contas, todo mundo ainda está usando seu celular, seu Facebook, ainda está, todo mundo, né, ainda está conseguindo ver alguma coisa, então não tem. Então é isso. Boa pergunta mais? Desconectado. Acho que o Brasil sempre foi pobre de planejamento de longo prazo. E agora piorou. Nem de curto prazo. O Brasil sempre foi pobre de planejamento de longo prazo. Os governos olham para um período de tempo mais restrito à sua gestão. Eu acho que mesmo quando se pensa num prazo um pouquinho mais longo, na meu ponto de vista, sempre foi muito curto. Então, o planejamento, por exemplo, de investimento em educação de longo prazo, de tal forma que a educação como todo, desde o começo até o fim, tenha uma evolução. E agora piorou porque nem no curto prazo. Eu digo assim, a visão do brasileiro hoje, se você vê assim no geralzão, há quem acredite que o principal hoje é o problema de segurança, né? Então criou-se essa mentalidade que o principal problema é a segurança. O principal problema não é a segurança, o principal problema é a educação. Porque sem educação você não tem nada, você não tem segurança, não tem. Como é que você não conscientiza as pessoas, não dá uma orientação para as pessoas, né? Você olhar como é que são os países desenvolvidos, e você vai ver que o índice de criminalidade é bem menor, como é que são, porque tem uma formação melhor do cidadão, né? Na estrutura do povo. Só uma curiosidade, você está falando de segurança. Acabei de ler uma notícia. Ontem houve uma especulação na Bolsa de Valores, né? Ela subiu, depois ela caiu. E aí a linha que mostra o maior índice de aumento foram dos fabricantes de armas. Porque onde saíram duas pesquisas que deram projetaram uma ascensão em patamares superiores do candidato Bolsonaro, né, contra o candidato do PT, o Haddad. E aí o maior aumento dos índices da Bolsa de Valores ontem foi dos fabricantes de armas. Quer dizer, essa coisa de que a
questão da segurança e que possivelmente esse setor seria beneficiado com uma hipotética vitória desse candidato que prega abertamente que cada cidadão tem que portar uma arma de fogo. Eu acho que, assim, nós estamos num ponto de bifurcação, né? Chegando no ponto de bifurcação, nós temos condição de ver o que é que nós queremos para o país. Eu não sei quanto tempo dá mais para conscientizar, mas eu acho que tem se feito um trabalho de conscientização nas pessoas, né? Eu acho que o governo que se preze prioriza a educação, é o principal, né? Prioriza o ensino, prioriza a pesquisa, prioriza a extensão, é o principal para você ter desenvolvimento, ter uma sociedade sadia, né? De qualidade, eu acho que é o principal. Obrigado. Enio, muito obrigado pela sua exposição e pelo debate que você nos possibilitou para discutir uma questão tão central, tão cara para nós, como essa questão da ciência e tecnologia e o nosso destino e o nosso futuro, né? Que ficou muito bem evidenciado, que está comprometido se nós não tivermos uma defesa firme e rigorosa da ciência e da tecnologia e tudo que isso implica do ponto de vista da soberania nacional, mas também dos investimentos necessários e que eles são impossíveis em função dessa emenda constitucional que está exigindo. Então, obrigado por você ter vindo do Ceará.